Então, você começou a fotografar e precisa montar o seu portfólio? Fica aqui comigo que eu vou agora te dizer como é que você vai fazer isso da maneira correta. Você que é fotógrafo sensual, que é fotógrafo de família, casamento, enfim, esse vídeo é para todo mundo, mas como minha especialidade é fotografia sensual e como a fotografia sensual também tem algumas peculiaridades, a gente vai focar mais nesse tipo de fotografia para a gente poder montar o portfólio. Beleza? Eu sou Débora Gualusa, fotógrafa de ensaios sensuais pelo estúdio da Lovely Bee, que fica aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu vou te ensinar a montar o seu portfólio de fotografia sensual da maneira correta, porque muito melhor do que começar é começar do jeito certo. Então, que bom que você está aqui, que bom que você está aprendendo mais sobre fotografia, aprendendo com fotógrafos que já estão aí 5, 10 anos no mercado, que já fizeram isso muitas vezes. Vamos lá. Primeira coisa, se você tem já algumas fotos selecionadas, já fez alguns ensaios, já tem as suas fotos preferidas e você vai montar a sua empresa, se você vai montar o seu portfólio, precisa saber o seguinte: a partir de agora, a partir do momento que você monta o seu portfólio, as pessoas vão deixar de te encarar como um fotógrafo amador e elas vão te encarar como um fotógrafo profissional. E o que acontece quando as pessoas te veem como um fotógrafo profissional e quando elas veem o seu portfólio? Elas entendem que ao te contratar, você vai entregar aquele nível de fotografia que está no seu portfólio para elas. Então, a responsabilidade de fazer um portfólio, eu acho que tem muita ligação com a entrega. Como que você monta um portfólio? Eu vou falar da minha história rapidinho, que eu já comecei com a fotografia sensual fazendo meu portfólio da forma correta. Diferente quando eu comecei lá atrás, em 2000 e não sei quantos, 2010, 2011, com a fotografia de casamento. Eu não tinha experiência no mercado, então eu fui fazendo um processo muito intuitivo, do jeito que ia dando, e eu mudaria várias coisas. Quando eu migrei para a fotografia sensual, eu já tinha experiência, já tinha know-how, eu já sabia o que eu queria, e aí ficou muito mais fácil montar um portfólio de uma forma inteligente. Primeira coisa que eu fiz, eu selecionei 3 amigas minhas e expliquei a minha proposta. Eu falei, eu vou te dar um presente caro. Por que é caro? Porque o ensaio sensual, ele envolve a maquiadora, ele envolve a locação. Então não é só a foto, não é só o fotógrafo. E ainda que fosse, é também um serviço caro, né? A gente sabe que a gente leva um monte de equipamentos, os equipamentos são carerésimos, que é o nosso tempo, que é o nosso talento, enfim, tudo que a gente coloca em jogo e depois de tirar das fotos a gente vai ter que tratar. Então é o nosso tempo também no tratamento, enfim. É um serviço caro e eu deixo isso bem claro para todas as minhas clientes, para todo mundo, inclusive, que eu comecei fotografando de graça. Então, convidei 3 amigas. E aí, o que eu tive em mente na hora de poder convidar as minhas amigas? Eu quero que todo mundo saiba que agora eu tô fazendo fotografia sensual. Então, eu não vou chamar 3 amigas do mesmo grupo. Eu vou chamar 3 amigas minhas que não se conhecem. E qual é a ideia disso? A ideia é exatamente que essas 3 amigas tenham grupos diferentes e que elas falem sobre mim e falem sobre o ensaio para 3 grupos diferentes. Isso é bem mais inteligente do que você chamar todo mundo da sua família. Família é o seguinte, família você vai fotografar de graça hoje, vai fotografar de graça amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vai fotografar de graça para sempre. Então é melhor a gente já chamar as outras pessoas, os nossos amigos ou pessoas que a gente conhece e que aceitariam um convite. E aí também tem uma questão. Você está trabalhando de graça, certo? Ah, é para você testar, é para você fotografar, são as primeiras fotos? É de graça. Você está dando um presente. Então escolha você o que você quer fazer. Pensa na locação, pensa no tipo de maquiagem, pensa inclusive no figurino que ela vai levar. Claro que você não pode mandar, né? Se você não vai investir nisso, você vai deixar a pessoa trazer o que ela tem. Mas aí você direciona. Coisas que eu não gosto, por exemplo, é uma camisa com o nome da marca aqui bem estampadão, assim, chamando a atenção. Não fica legal definitivamente. Você pega uma foto que tem o nome, você já vai direto ler o que está escrito ali. Então você perde a chance de olhar para o todo. Mas como a gente está falando de ensaio sensual, você já direciona, olha, eu quero com você fazer uma pin-up, eu quero com você fazer uma noiva e eu quero com você fazer um ensaio casual. Aí você pega uma 4ª amiga e fala, eu quero com você fazer um ensaio tipo sensualzão, luxo, pá, cabelão, assim, bem sofisticado, bem pã. E aí você já explica, você já pegou
três pessoas diferentes, e você já fez 3 ensaios completamente diferentes, com abordagens diferentes. E essas abordagens que eu tô dando aqui pra você, temático ou não, ou casual, ou sexy, mais mulherão, todas essas abordagens que eu tô dando pra você já é uma dica extra, porque na verdade chega muita gente com várias ideias diferentes. Eu atendo muitas noivas, então no meu portfólio tem que ter um sexy pra noiva. Eu atendo gente que quer ali fazer casual, mas eu também tenho um público que quer um sensualzão mais produzido. Então, eu tenho um público pin-up. Então, você tem que ter no seu portfólio tudo o que você faz, tá? E se você quiser continuar fazendo, e se você gostou de fazer, porque é muito importante isso, você vende o que você apresenta. Então, já pensa de maneira estratégica, já chama as pessoas certas, já monta você o que você quer e já diz, você topa? Aqui, muito importante, você tem que avisar para a pessoa que você está fazendo isso para portfólio, ou seja, explica, eu vou precisar de algumas fotos para divulgação, e deixe isso claro com a sua cliente, com a sua convidada, para que ela saiba que é portfólio, é de graça, é um presente, mas eu vou precisar dessas fotos. E aí você conversa com ela, fala, você vai poder escolher junto comigo, já pensa em pessoas que tenham mais facilidade com exposição do corpo. Então, isso é muito importante, porque eu já fiz um portfólio que eu não pude mostrar foto pra ninguém. E olha que eu já tava no início ali, mas eu já sabia o que eu queria, tudo aquilo que eu te falei, né, em relação ao boudoir. Eu já tava na estrada e mesmo assim eu cometi esse erro. E é um erro porque você paga maquiadora, e é um erro porque você paga locação, e eu paguei tudo isso no início, e eu fiz tudo de graça para os meus modelos, porque a maior interessada era eu. Porém, não pude divulgar porque ela era comprometida e aí não tinha avisado ao namorado, marido, não lembro o que era na época, mas ela não tinha avisado a ele e ele não permitiu. Então, isso tem que ficar muito claro. Se você está fazendo um ensaio boudoir, se você está montando seu portfólio, todas as pessoas envolvidas, elas têm que saber qual é a sua finalidade. Alinha tudo, para que você não perca seu tempo e seu dinheiro nesse iniciozinho, quando tempo e dinheiro são assim, muito valiosos, e são até hoje, né? Para todo mundo e para sempre. Então você alinha com todo mundo. Outra coisa que eu passei e eu não desejo a ninguém. Seguinte, lá fui eu fotografar numa locação que eu escolhi no Airbnb, achei legal, e quando eu cheguei lá, eu tinha colocado uma mensagem no Airbnb, falando, olha, tô fazendo um ensaio sensual, é a fotografia, não vai muita gente, eu estou sempre junto com a minha maquiadora, e vão 2 clientes, no dia foram 2 clientes, 2 convidadas. Elas também não pagaram, mas eu avisei pelo Airbnb. Eles aceitaram a minha reserva. Não falei mais nada sobre isso. Quando eu cheguei lá, elas falaram, você está com equipamento, você vai fotografar? Não, porque isso não ficou claro, porque não é permitido. E aí eu falei, olha, não vou mudar isso, porque, enfim, a gente já tá aqui, as minhas clientes estão chegando daqui a pouco. E aí falei que eram clientes, falei, eu não tenho como mudar isso. Eu coloquei, e aí provei que coloquei ali na reserva. E você aceitou a reserva, ou você não leu, ou você não deveria ter aceito a reserva, ou você deveria, enfim, ter perguntado, porque na minha cabeça já estava escrito, já estava tudo certo, já estava escrito, ela aceitou, tudo certo. E aí, enfim, ela implicou lá quando eu cheguei que a situação era outra, ela achou que fosse só uma hospedagem, eu cheguei com equipamento e foi uma experiência muito ruim. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Eu conversei com ela, provei que eu tinha escrito e deu tudo certo, mas poderia ter dado tudo errado. Vamos passar para a próxima fase, que é a seguinte, é uma dica que pode parecer óbvia, mas não é. As pessoas não fazem isso. Elas erram porque elas são preguiçosas e elas não fazem o que tem que ser feito. Qual é a ideia de você fazer um portfólio? É você ter fotos para você? Beleza, mas as pessoas elas já vão te ver trabalhando. Então, proporcione uma experiência para sua cliente na fotografia. Não é porque você está fazendo de graça que você não vai fazer uma entrega surpreendente, que você não vai impressionar
na entrega, com carinho, cuidado, entregar no prazo, sabe? Tudo aquilo que a gente fala bastante sobre a experiência, que todas as marcas estão falando isso em relação a marketing, em relação ao mundo inteiro, tô falando sobre isso. Eu acho que você tem que pensar a tua empresa já com o mindset correto. Se você está fazendo, ainda que seja no início, faça da forma correta, cumpra todos os prazos, pense na experiência, proporciona uma experiência para ela. Ela vai estar lá, ela vai fazer a maquiagem, ela vai chegar no seu estúdio, receba com frutas e ofereça um suco. E, sabe, você tem que ser o anfitrião do lugar, ainda que o lugar não seja seu, não importa. A gente tem que dar valor a essa experiência, porque quando ela for falar com as amigas dela que ela fez a foto, ela tem que estar encantada igual. Então não pense que as fotos são só para você, são para ela. Cumpra todos os prazos, entregue da forma mais bacana que você conseguir, porque essa é uma grande falha no início da nossa carreira. A gente não sabe como lidar com isso, a gente vê que o buraco é um pouco mais embaixo, que ser fotógrafo não é simples, que a gente precisa estudar muito, que são muitos detalhes, tem a pós-produção, tem você aprendendo a mexer com várias ferramentas diferentes ali, tudo acontecendo, mas a gente acaba não priorizando como deveria ser feito essa questão da experiência da sua convidada, já que, enfim, alguns usam como desculpa. Já que ela não tá pagando, né, tá fazendo portfólio, o negócio foi pra mim. Nunca é só pra você, é pra você e pra ela, beleza? Então, dê valor a isso, comece, pergunta, converse, e aí, como é que foi a experiência pra você, o que você acha que eu posso mudar? Já que vocês têm algum grau de intimidade ou já se conheciam, pergunta, dê liberdade para que ela fale, ouça, porque nesse começo todas as informações que você conseguir coletar dali vão ser importantíssimas para você construir uma coisa bem completa e bem legal, uma experiência, uma relação com a sua cliente, uma relação com a sua convidada, porque o que ela tem que fazer é sair dali, receber as fotos e falar para todas as amigas dela que ela fez um ensaio e foi maravilhoso, e para todas as amigas dela você já vai cobrar o seu ensaio. Outra coisa que você tem que ter desde o início é uma linha editorial na hora de tratar as suas imagens. Por quê? Porque a cliente tem que olhar lá o seu site e ela tem que reconhecer, ver um pouquinho de você em todas as fotos. Então, pensa sobre isso, já começa do jeito certo, não fica testando muito efeito. Na verdade, testa muito, mas escolha o que te agrada, o que tá ali, o que você se vê ali. Porque isso é parte da tua identidade, a tua pós-produção, o jeito que você dirige, tudo isso forma a tua identidade. Eu, por exemplo, adoro preto e branco, fotografo com bastante luz natural. Todas as minhas locações têm janelões enormes, portas, vista, então já é uma característica do meu estúdio e eu faço dessa forma. Quando eu vou escolher, eu já penso no tratamento assim, desde a hora que eu vou escolher a locação. Isso faz que as pessoas, ao rolar o feed do Instagram, ainda que elas não leiam o seu nome, elas saibam que a foto foi sua, sabe? Não precisa daquele nomezinho no canto, não precisa de assinatura, porque é a tua identidade que tá ali e as pessoas passam a reconhecer isso. Só vou fazer preto e branco, só vou fazer... Não, não é só, mas mantenha uma linha de edição e siga essa linha de edição, que isso vai te agregar nessa questão de reconhecimento. Testa várias coisas, teste sempre, mude se precisar mudar, mas encare que você não pode mudar toda hora e não saber o que quer. É muito importante que você tenha um padrão, assim, que a sua fotografia seja para os outros fácil de reconhecer. Mas acho que assim, no início, não se preocupa muito com isso, só não entrega nada muito diferente do que você está apresentando no portfólio. Porque ser um fotógrafo, ser reconhecido, construir uma carreira, requer também uma coisa chamada amadurecimento. Não tem jeito. Eu passei por isso e ainda estou passando, outros fotógrafos e a gente vai passar para sempre, vai sempre amadurecer, mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas a essência, eu consigo ver a essência da minha fotografia nas primeiras fotos. E tenta achar isso, você vai encontrar isso no seu trabalho também. Beleza? E aqui, por último, pra gente concluir, eu tenho que te passar o seguinte: como apresentar esse portfólio? Gente, existem várias maneiras. Os fotógrafos, eles estão na internet cada vez mais. Eu acho importantíssimo, fundamental você ter um site
Porque as pessoas, elas procuram as fotos, fotógrafos, serviços pelos sites, elas te avaliam pelo site também. Para Sensual chega muita gente pelo site. Então, procura isso. Veja o SEO, SEO, que é a forma de você alimentar o seu site com informações para que você seja encontrado no Google. Isso é muito importante também. E vá para todas as redes sociais, todas que você conseguir. Então não tem um limite. A grande questão é, você vai conseguir manter sempre todas atualizadas? E é aí que tá o pulo do gato, sabe? Eu acho que todo mundo hoje, na era da internet, todo mundo quer ver o que você está fazendo agora. Então você precisa ver quais são as redes sociais que funcionam para você. Não adianta você ter um Facebook e ele não tá ativo há 6 meses. 6 meses hoje é tempo para dedéu. Então tem que estar ativo. Veja por onde você consegue manter tudo atualizado. E pega essas redes, que são as tuas redes do coração, e trabalha, leva a sério, atualiza sempre, mostra sempre o que você está fazendo, porque isso sim é o que vai te dar retorno, beleza? Agora eu quero saber se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma a começar a planejar o seu portfólio ou a revisitar o seu portfólio e mudar todas as fotos que você acha que tem melhores e que podem sair e tudo mais. Enfim, deixa aqui tudo no comentário para poder saber. Bota a hashtag montando meu portfólio e eu vou ficar de olho em tudo que vocês estão falando. Esse é um canal novo, a ideia é a gente estar mostrando os bastidores da Lovely Bee, os bastidores da fotografia e tudo que você precisa saber. E eu acho que conhecimento é encurtar caminho, né? Todo mundo quer fazer sucesso, todo mundo quer ser reconhecido pelo seu trabalho, e quem tem conhecimento, quem busca conhecimento, com certeza vai conseguir fazer isso mais rápido. Então fica aqui com a gente vai dar várias dicas desse tipo. Esse é um canal novo, é bem recente, estamos em plena produção de conteúdo, vai ter direção de ensaios sensuais, a gente vai falar sobre autorização de uso de imagem, que é um tema que também está ligadinho ao portfólio, a gente vai falar sobre iluminação, a gente vai falar sobre direção de poses e tudo que envolve a fotografia sensual. Então fica aqui comigo. Já se inscreve no canal, comenta, dá coração, faz esses negócios todos, que eu ainda tô aprendendo como é que funciona isso aqui, mas eu preciso muito do teu retorno, do teu feedback pra gente poder continuar fazendo. Beleza? Beijos!